Olá, aluno, aluna, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula da disciplina Prática Pedagógica e Identidade Docente. E o tema da nossa aula de hoje é a relação com os alunos. Eu sou a professora Luana Molina e estarei acompanhando você na disciplina, na nossa aula de hoje e nas próximas aulas também. E eu gostaria que vocês pudessem, então, quem está acompanhando via Skype, procurem pela tutora Ellen, com 2 L's, .dias, com S, @unopar.com.br. Eu vou repetir. Ellen, com 2 L, .dias, com S no final, @unopar.com.br. Então, quem estiver acompanhando via Skype, por favor, então procurem a tutora por esse endereço, certo? Bem, o tema da nossa aula de hoje, ela vem para pensar a relação professor-aluno, mas principalmente para pensar quais são os direitos que os alunos têm em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Ah, professora, mas por que nós vamos nos focar nos direitos dos alunos, sendo que a nossa disciplina ela está discutindo como que os professores se dá a formação da identidade desses docentes, como que se dá a construção da identidade profissional do professor. Então, o que tem a ver pensar o direito do aluno? Olha que interessante, quando docente, quando nós professores conhecemos os direitos que os alunos têm em sala de aula, a minha ação pedagógica, a minha ação docente, a minha prática, aquilo que eu planejo, aquilo que eu faço em sala de aula, determina se eu estou ou não garantindo o direito dos meus alunos. Qual é a minha responsabilidade frente a isso? Qual é a minha ação na sala de aula? Então, é muito importante, nesse momento de refletir sobre a prática pedagógica, sobre a minha construção, a construção da identidade docente, eu entender qual é o meu papel com o aluno, nessa construção dessa relação com o aluno, também se dá a construção da identidade docente, certo? Então, a nossa aula ela vem perpassar essa discussão hoje. Então, vamos ao quadro, olha só. Bem, a aula de hoje, então, ela começa com a seguinte pergunta, com a seguinte problemática: quem garante o direito de todo aluno a aprender? Então, mais ou menos, eu já dei a diretriz, né? Quem garante esse direito é o docente. Então, nós vamos discutir os direitos de aprendizagem e vamos falar sobre o currículo escolar. Vamos pensar as condições para o aprender e, por fim, vamos pensar a ação docente nessa garantia dos direitos de aprendizagem. Então, a unidade 2, a aula 2 da nossa aula da prática pedagógica, ela percorre, então, essas discussões, certo? E, para começarmos, então, a nossa aula, é muito importante pensarmos na nossa situação-problema. Lembrem-se que na nossa situação problema é muito importante o nosso olhar já com um olhar pedagógico, todo o questionamento feito, toda a problemática colocada, sempre pensem, coloquem-se num posicionamento, numa postura já como docente e num olhar pedagógico. O que vocês fariam? O que vocês pensam sobre? Como vocês ajudariam e auxiliariam essa professora? Então, coloquem-se já nesse posicionamento. Por quê? Porque essa disciplina ela está auxiliando para que você vivencie o ambiente escolar, para que você se coloque nesse ambiente do professor e da vivência do professor e refletir sobre essa vivência. Então, vamos lá para a nossa situação problema. Vamos ao quadro. Então, a situação problema da nossa aula de hoje, ela vem trazer o seguinte: todos os dias, um aluno vem para a escola sem ter feito a tarefa.
E ele afirma que ele não tem tempo. Olha, ele não tem tempo de fazer a tarefa de casa. E o mesmo tem ocorrido nas aulas de outros professores. Então, não é somente na sua aula. Outros professores reclamam da mesma situação. O aluno, ele já foi notificado e ele jogou fora o bilhete pela segunda vez para não ter que entregar aos pais. E nessa semana, ele também faltou na sua aula. Então, além de ele não ter feito a tarefa, tem a problemática de ele estar faltando na aula. O que você faria? O que você faz nessa situação? Justifique sua decisão do ponto de vista educativo. Então, veja bem, nós temos um aluno que tem problemas em relação à tarefa e que também tem problemas em relação à sua presença, né? Então, ali na sua aula, essa semana, ele não compareceu. É um aluno que pode estar querendo até evadir do ambiente escolar. O que você faria? Essa problemática é o que nós vamos trazer aqui para a nossa aula e discutir. Antes de adentrarmos a parte teórica, eu vou apresentar para vocês um vídeo. Lembram-se do vídeo da aula passada, em que nós trouxemos professores, trazendo depoimentos desses professores, das suas vivências reais, das escolas em que eles atuam ou atuaram, e trazendo como que eles trabalham, como que foram as suas experiências iniciais na escola. Esses depoimentos, eles foram ricos para nos mostrar esse processo da sua trajetória pré-profissional na aula passada. Hoje, nós vamos voltar com depoimentos nesse vídeo e vamos assistir agora. E o foco da aula, do vídeo de agora, é falar sobre a relação professor-aluno e a garantia de aprendizagem. Como que esses professores entendem essa garantia do aprender? Então vamos assistir ao vídeo e retornamos já. Todo professor precisa reconhecer que a sua identidade também é definida na relação com os seus alunos. Afinal, eles são a razão de existirem a escola e os professores. A legislação brasileira reconhece que todo aluno tem direito à educação. O Estado deve oferecer o acesso à escola para todos, até mesmo para os que optaram por frequentar instituições de ensino privadas. Mas sabemos bem que ter acesso à educação e efetivamente aprender na escola são coisas bem diferentes. O direito de aprender passa pelo currículo, pela proposta pedagógica, pelo trabalho da escola. E passa, é claro, pelo trabalho do professor. A ação dele é fator fundamental na garantia dos direitos de aprendizagem. E a forma como ele assume seu papel de educador conta muito também. Para aprofundar o olhar sobre a atitude do professor e refletir sobre como ele pode fazer a diferença para os alunos, vamos conversar com alguns professores convidados. Mas antes, vou deixar alguns questionamentos para você ir refletindo enquanto vê o que eles dizem. Que atitudes esses professores revelam em suas experiências profissionais? Como eles garantiram o direito de aprender a seus alunos? Agora assista os professores e tome nota. Depois, vamos checar essas informações. Eu lembro que uma vez nós criamos um projeto que chamava Super-Heróis. Sabe? E era tudo porque era uma turma muito difícil, com muito problema de violência. E aí a gente tinha uma tirada do super-herói mandar cartinha, do super-herói dar dicas de como se comportar, assim, de respeito a outros. E aí a gente criava umas situações. Se você está andando e você encontra alguma coisa no chão, o que você faz? E eles tinham que responder. Mas depois esse mesmo projeto me incomodou um pouco. Eu falei, essa coisa de herói, né? Super-herói, um herói só. Aí a gente criou um módulo lá, isso foi replanejamento do projeto, que era os heróis de carne e osso. E aí a gente colocou Chico Mendes, colocou vários heróis de carne e osso, seu pai, para quebrar um pouco essa ideia de herói, né? Mas deu super certo. Então eu lidava também assim, via literatura, pensando uma ação na sala de aula. Acho que o jeito de lidar com a disciplina é isso, conversando com eles. Eu tenho uma predileção por escolher escola de periferia
E eu via as coisas acontecendo num ritmo muito lento dentro dessa escola. E aí eu recebi o convite para ser coordenador pedagógico. Nós tínhamos um problema com drogas nessa escola. E aí eu prometi para a diretora que nós iríamos minimizar esse problema, talvez até acabar com ele. E passava por uma coisa que eu não gosto muito, já que eu trabalho com identidade, mas naquele contexto eu entendia que seria bom se os alunos usassem uniforme. E como o Estado não fornece uniforme, a diretora achou que isso não seria possível. Então fiz uma reunião com toda a família, obtive o apoio deles, e aí eu consegui uma parceria com uma costureira, onde ela fez as roupas dos alunos com lucro zero para ela. Mas a comunidade comprou a ideia e nós conseguimos uniformizar as crianças. Então nós resolvemos a questão da segurança inicialmente, e aí depois eu consegui desenvolver um grêmio na escola. Então sempre essa questão do protagonismo. Quando o aluno ele percebe que ele é parte daquilo, ele se sente mais motivado em tentar transformar aquele espaço. E nós conseguimos mudar bastante a realidade daquela escola. Um aluno tinha levado uma arma para a escola e eu era o diretor da escola. Nesse momento eu tive que desarmar o aluno, né? Mas acho que até felizmente nós sentamos para conversar e eu simplesmente pedi para ele colocar a arma sobre a mesa. Eu nunca tinha visto ou pego uma arma na minha vida. E aí, com todo um cuidado, que eu acho que é muito mais de seriado de televisão, eu peguei um saquinho plástico, peguei a arma, né, e guardei a arma até que a gente pudesse fazer o boletim de ocorrência e entregar a arma para as autoridades. Ele, na realidade, tinha levado a arma para a escola, que era uma arma do pai, para ele se destacar frente ao grupo. Ele não tinha feito uso dessa arma, pelo menos ainda, felizmente, mas foi uma situação que foi uma experiência para mim bastante impactante. Ele ficou ao menos uma semana sem frequentar a escola. Tivemos que fazer um trabalho com os outros pais, com as outras famílias que ficaram bastante assustadas com a situação, um trabalho com os alunos e com a família desse próprio aluno, mas ele voltou para a sala de aula mais aterrorizado e com mais temor do que os colegas, porque acredito que para ele também não era algo que ele fizesse continuamente usar uma arma. E acredito também que se nós tivéssemos simplesmente retirado o aluno da escola, nós teríamos perdido esse aluno. Hoje ele é advogado, né? E foi possível ele se recuperar, nós nos recuperarmos daquela situação e não cortar o vínculo dele com a escola. Se nós simplesmente tivéssemos nos assustado, como nós nos assustamos naquela ocasião, e simplesmente transferido o aluno da escola, acho que teria sido muito pior para ele e pior para nós também. Uma vez eu lembro dessa sala que eu tive em 2006, que era uma sala extremamente de crianças abandonadas pela educação, por tudo, né? Aluno de 15, 16 anos que não sabiam ler. Nós fizemos uma oficina de jogos, aí eu chamei de cassino, vamos fazer uns jogos e tal, e a gente preparou, construiu os jogos, estudou as regras, fez tudo, e os alunos se empolgaram demais. E a ideia era jogar num dia da família com os pais. Os alunos ficavam assim: olha, professora, eu vou pôr o cartaz aqui porque meu pai é baixinho. Não, eu quero pôr assim porque nós vamos ficar bem pertinho. Eles se envolveram tanto e no dia do cassino não apareceu nenhum pai. É uma coisa até que me emociona até hoje. No meio da situação, de ver a empolgação deles e de ver o final da sequência, tinha que funcionar, eu resolvi chamar os alunos. Falei: gente, esses jogos de vocês estão tão sofisticados, eles estão tão maravilhosos, que eu acho que é muito bacana a gente chamar os alunos do ciclo 2. Vocês vão para o ciclo 2 o ano que vem. Aí fui chamando os alunos que estavam circulando pela escola. E os alunos foram entrando, jovens, e jogaram com eles. E aí distraiu e eles ficaram. Depois a gente escreveu um bilhetinho, eu conversei um por um com esses pais, mas assim, eles estavam trabalhando, não era nem tanto pelo abandono, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo muitas coisas e não podiam priorizar participar do final de um projeto dos filhos deles, né? Tem uma aluna chamada Karina, que ela tinha uma autoestima muito baixa, né? Eu lembro de um episódio em que a mãe dela veio falar comigo brava numa reunião. Olha aqui a minha filha, mostrou o boletim dela. Eu falei: olha, a sua filha ela não é esse boletim. A sua filha
ela é muito mais que isso. Posso te mostrar um pouco mais da sua filha? Eu lembro que eu peguei uma redação, um poema que a filha dela tinha escrito, e era um poema belíssimo. Aí eu falei, olha aqui a sua filha. Aí a mãe começou a ler aquele poema e a mãe começou a chorar. Ela estava conosco nesse momento e ela começou a chorar também. A própria mãe não reconhecia a capacidade da filha. Então, essa aluna marcou bastante. Fica claro nas ações desses professores a atitude de responsabilidade com relação aos alunos. Todos sabem que o trabalho pedagógico que realizam todos os dias é que faz a diferença. As principais ferramentas que os professores têm são os projetos pedagógicos, as tarefas e os eventos escolares. Também se nota como todos protegem seus alunos, mesmo nos momentos mais difíceis e até violentos. O docente tem a paciência da espera, porque os alunos estão em formação, não são pessoas acabadas. Sabe que enquanto estiverem na escola, envolvidos no processo educativo, ainda podem se transformar e alterar suas vidas. E o mais importante, os professores acreditam nos alunos, nunca perdem a esperança e nunca deixam de trabalhar por eles. Respeitam e procuram se relacionar com os alunos e suas famílias. Eu vou ficando por aqui, mas espero que as palavras desses professores fiquem ressoando forte em nossos ouvidos. Até mais. E acredito também que se nós tivéssemos simplesmente retirado o aluno da escola, nós teríamos perdido esse aluno. Quando o aluno ele percebe que ele é parte daquilo, ele se sente mais motivado em tentar transformar aquele espaço. Eu acho que foi assim, momentos deliciosos de ser professora. Bem, olha esses depoimentos, como eles são tocantes e nos fazem refletir sobre a ação do professor. Nós temos falas aqui, desde situações de violência, sobre, por exemplo, o professor que se viu diante da arma em sala de aula. E muitas vezes, em situações como essa, realmente nós teríamos colocado esse aluno para fora, dado suspensão de 1 semana, 3 dias. Esse aluno provavelmente teria evadido, certo? E a nossa ação em situações como essas, ou como, por exemplo, essa professora que falou sobre o cassino com os alunos em que os pais não apareceram, as nossas ações são o que faz diferença. E essa diferença marca a vida dos alunos. Então, por isso que essa relação professor-aluno, os trabalhos pedagógicos, eles são muito importantes de serem sempre reflexionados. O que nós estamos fazendo, como as nossas relações estão sendo construídas em sala de aula. Eu sou um agente humanizador, como que está se dando essas relações. E é muito difícil se pensar sobre esses momentos. No caso, esses depoimentos, eles são chocantes em muitos momentos, eles nos fazem pensar sobre o que é ser professor e também dá para nós pensarmos e relacionarmos muito com o que nós discutimos na aula passada sobre os desafios de ser professor na contemporaneidade, né? Na aula passada houve algumas situações em que nós levantamos sobre os desafios, a ausência dos pais, a violência, foi colocado muita questão da desvalorização do profissional, mas principalmente eu coloquei os diversos papéis de ser, né, que o professor precisa desenvolver em sala de aula. E, como nós vimos nessa fala, realmente há a diversificação dos papéis. Então, dá para se relacionar o que nós vimos na aula passada. Mas, bem, vamos começar, então, a parte teórica da nossa aula, para aí pensarmos tudo isso que esses professores foram falando e essas relações que vão sendo tecidas entre professor e aluno, correto? Então, vamos ao quadro. Olha só, quem garante, então, o direito de todo aluno aprender? E para começarmos a pensar sobre a ideia de direito, eu trouxe, então, um dos principais documentos, no caso internacional, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ter o direito humano à educação, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela ocorre, então, através de normas internacionais, com uma série de tratados internacionais e outros instrumentos conferindo uma forma legal aos direitos humanos inerentes, como, por exemplo, a educação, certo? Bem, pensando, então, o direito humano, a educação, e pensando em entender melhor o que são esses direitos humanos, nós podemos, então, definir os direitos humanos como: os direitos humanos, eles foram construídos com base na ideia da dignidade humana. Então, prestem atenção, olha só. Após a Segunda Guerra Mundial, acaba a Segunda Guerra em 1945 e passa-se a ter uma preocupação muito grande nessa constituição, nesse paradigma da dignidade humana. Olha tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os holocaustos, principalmente com o fim do Holocausto, com o fim do genocídio, as aberturas dos campos de concentração. E aí se passa a se discutir como evitar que ocorresse novamente algo parecido com o que aconteceu nos campos de concentração. Então, essa palavra dignidade humana, ela passa a ser divulgada internacionalmente com um tom político. Quando ocorre o Tribunal de Nuremberg, que é o tribunal que vai acontecer julgando os soldados e os generais nazistas, ele passa a se falar muito sobre isso, o que é a dignidade humana, a importância de se manter a dignidade humana, como podemos proteger a dignidade humana. Então, esse termo, na metade do século XX, ele passa a ser muito associado com uma característica política. Então, quando a ONU cria os direitos humanos, os artigos, compõem os artigos dos direitos humanos, se pensa esses direitos humanos como uma forma de proteger os seres humanos, de proteger a sociedade, pensando em todas as características que o ser humano precisa para se manter dentro de aspectos da sua dignidade. Então, isso nós temos que pensar num recorte histórico que era lá no pós-Segunda Guerra, certo? Então, vamos voltar ao quadro. Então, quando nós colocamos assim, os seres humanos foram construídos com base... Os direitos humanos foram construídos com base na dignidade humana, na ideia de dignidade da pessoa humana, ou seja, de que todo ser humano, independente de qualquer condição pessoal, deve ser igualmente reconhecido e respeitado, não podendo ser tratado como instrumento, mas sim como fim de toda organização social e política. Então, quando os direitos humanos, ele é criado oficialmente, em 48, pela ONU, e ali ele vai ter vários artigos, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, o trabalho, incluindo a educação. E ele vai incorporar tanto os direitos civis, como os direitos também políticos, econômicos, sociais e culturais, que seria uma ampla quantidade de direitos que o ser humano precisa para se desenvolver dentro de uma sociedade. Então, quando a gente pensa nos direitos humanos, ele vai estabelecer, então, obrigações que os governos devem, então, agir de determinadas maneiras a fim de promover esses direitos. Então, em 1988, quando o Brasil ele vai criar a sua Constituição, que é a nossa última Constituição, ele pensa e ele cria a Constituição de 88 baseado conforme os direitos humanos. Então, como o Brasil é um dos membros assignatários da Organização das Nações Unidas, então a nossa Constituição ela foi
assistida, então ela foi desenvolvida também a par dentro dos direitos humanos, certo? Bem, vamos continuar então, voltando ao quadro. Por isso, eu vou apresentar para vocês algumas características dos direitos humanos, para que a gente possa entender melhor como se definir e entender o que são esses direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos, nascido do desejo de impedir outro holocausto, ele é criado em dezembro de 48, tem como um dos seus objetivos promover e encorajar o respeito ao direito para todos e a sua aqui primeira grande característica é a universalidade. O que significa, professor, universalidade? Ela é válida para todo mundo. Nenhuma condição ou situação pode justificar o desrespeito à dignidade humana. Ó, aqui o termo, tá? Então, a primeira grande característica é a ideia da universalidade. Segunda característica importante, indivisibilidade. Todas as pessoas têm o direito de gozar de seus direitos em sua totalidade, sem redução. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar na educação. Como eu falei, nossa Constituição, ela é formada, baseado também da garantia aos direitos humanos. Então, vamos pensar na educação. Eu dou garantia, a nossa educação, ela é obrigatória e ela também é gratuita na educação básica. Eu garanto as vagas para os alunos, só que eu não garanto a infraestrutura. Ou seja, eu posso, então, matricular o meu filho na educação básica, no ensino fundamental, por exemplo, de um colégio estadual, mas eu não tenho infraestrutura suficiente para mantê-lo nessa escola. Ou seja, não há carteiras, não há material didático, não há corpo docente, ele vai ser dispensado mais cedo porque há falta de professores. Isso significa indivisibilidade, porque eu não estou dando por inteiro o direito dele. O direito dele ele não está sendo ofertado por inteiro, porque apesar de ele estar dentro da escola, não significa que está sendo respeitado o direito dele de uma educação para todos e de uma educação completa, porque vai faltar uma infraestrutura para que ele possa se desenvolver, para que ele possa aprender, para que o ensino e a aprendizagem dele seja completo. Ou, por exemplo, as mães que ficam durante horas, madrugada adentro, para conseguir uma vaga para creche, para colocar o filho ou a filha dela, e mesmo assim tem muitas mães que não conseguem, e aí precisa esperar o próximo ano. É muito, a ideia da educação ser para todos, é eu pensar que a educação, eu tenho direito a uma vaga, e junto com essa vaga, tudo que se refere a uma educação onde eu possa me desenvolver da melhor forma possível. Certo? Bem, para a gente continuar, vamos ao quadro. É a mesma coisa a questão da interdependência. Todos os direitos estão relacionados entre si e nenhum é mais importante que o outro. É como se eu pensasse assim, eu tenho direito à educação, e aí eu vou para a escola, mas me falta o direito à saúde, e aí eu não consigo, eu estou doente, eu não consigo médico, eu não consigo ser atendida no posto de saúde, e eu, por exemplo, também eu não consigo alimentação. Muitas das nossas crianças vão para a escola e a alimentação que ela tem na hora do recreio, do intervalo. Então, por isso que eles comem geralmente a comida que é ofertada no recreio, no intervalo deles, na merenda. Então, perceba que é muito importante que
todos os direitos, eles se completam entre si. Para uma criança se desenvolver, a saúde é tão importante quanto a educação, quanto a família, quanto a cultura, quanto a religiosidade. Todas as formas de direito delas são importantes entre si. Não, uma não é mais importante que a outra. Correto? Voltando para o quadro. Então, para desfrutar o direito à educação, é importante a garantia de outros direitos. Essa é a ideia da interdependência. E a exigibilidade, justiciabilidade, é que os direitos eles podem ser exigidos tanto política quanto juridicamente quando desrespeitado ou violado, uma vez que legalmente eles são reconhecidos na nossa Constituição, por exemplo, e outros documentos e tratados que o Brasil são assignatários. Isso significa, então, que nós temos direito à justiciabilidade. Continuando, então, a partir que eu entendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, me apresenta, então, que eu tenho o direito à educação, eu trouxe para vocês como que está descrito lá, ó. Toda pessoa tem direito à instrução. Lembram-se da aula passada a diferença entre instrução e educação. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, que seria educação básica. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível, bem como a instrução superior. Então, não significa que a instrução superior terá que ser gratuita, né? Então, quando eu falo em educação básica, aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu deixo muito nítido. Toda pessoa tem direito à instrução, que será gratuita e será obrigatória. Correto? Então, é muito importante entendermos como que vai se dando também, através das nossas documentações, através não só internacional, mas também da nossa Constituição, como que se dá os direitos dos nossos alunos de aprender. E eu, como professor, também conhecer, contemplar os direitos desses alunos. E aí, quando eu chego no artigo 26, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho direito à educação. Então, vamos entender agora especificamente esse direito à educação. Vamos ao quadro. Então, o direito humano à educação, ele é um processo que acontece ao longo da vida. Então, ele vai acontecer na família, na comunidade, no trabalho, no grupo de amigos e, principalmente, na escola. Foi transformado em norma jurídica internacional, através principalmente do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigos 13 e 14 de 1966, após os direitos humanos à educação, da Convenção sobre os Direitos da Criança, artigos 28 e 29, e do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matérias de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 13. Então, aqui eu trouxe também outros documentos internacionais que dão garantia o direito humano à educação, do qual o Brasil é assignatário, correto? E é importante nós entendermos as características específicas do direito à educação. Então, a primeira característica é a disponibilidade. Então, o que é disponibilidade? Significa que a educação gratuita deve estar à disposição de todas as pessoas. O Estado brasileiro deve assegurar que existam creches e escolas. Então, mais uma vez, nós pensamos, há disponibilidade para todas as pessoas? Será que quando nós pensamos sobre a evasão escolar, quando nós pensamos na educação escolar indígena, quando nós pensamos na situação dos ribeirinhos, nos quilombolas, pensa no tamanho do Brasil, nas diferenças culturais, em todos os tipos de crianças, né, devido às diferenças culturais que há no Brasil, a educação está sendo para todos.
Então, é importante nós reflexionarmos sobre isso. Quando criarmos políticas públicas para a educação, nós não estamos criando políticas públicas somente para um tipo de modalidade escolar. Nós estamos pensando em modalidade escolar para a educação do campo, para a educação escolar indígena, para a educação, para a escola itinerante. Além disso, o combate ao analfabetismo ainda extremamente alto da educação de escola, modalidade de jovens e adultos, e pensar na evasão escolar até mesmo dos jovens LGBT que sofrem bullying, que saem da escola muito jovens, ou seja, a questão do racismo que gera a evasão escolar, que escola para todos é essa vaga, né, como eu citei da questão da creche. Então, a questão da acessibilidade, a questão da disponibilidade, é muito importante nós refletirmos de que disponibilidade, de que escolas nós estamos pensando, que escolas nós estamos falando. Pensa sempre no nosso país, pensa sempre na nossa diversidade cultural, certo? Voltando para o quadro, olha só, aí nós vamos para a acessibilidade, que cabe muito bem que eu trouxe, né? Educação pública sem qualquer tipo de discriminação. E aí, quando eu penso na acessibilidade, que tipo de discriminação? A acessibilidade, a escola, ela tem essa acessibilidade para nossas crianças e jovens com deficiência, certo? Se eu tenho um aluno surdo ou surdo-mudo, eu vou ter o intérprete quando necessário, ou eu vou precisar acionar o Ministério Público, porque o núcleo de educação não manda o intérprete, como já aconteceu comigo quando eu era professora, certo? De ser necessário acionar o Ministério Público. Olha, então são situações em que nos faz pensar. O meu aluno cadeirante, ele consegue passar pela porta do banheiro porque ou a porta é muito estreita e ele não tem acesso ao banheiro. Então, a acessibilidade é para todos? A escola está livre de discriminação? Ou a discriminação leva também à evasão escolar? A escola, ela é reflexo da nossa sociedade. Que tipo de escolas nós estamos falando? Mais uma vez, o 1 complementando o 2, o 2 complementando o 1. Todas as características, elas se complementam e se debatem juntas, certo? Voltando para o quadro. A aceitabilidade, né? Então, quando nós pensamos na aceitabilidade, o Estado garantir qualidade relacionada aos programas de estudo, métodos pedagógicos, qualificação do corpo docente e adequação ao contexto cultural. Então, na aceitabilidade, a importância do Estado ofertar a formação continuada dos professores, que é um direito deles, mas também não só isso, o Estado garantir, por exemplo, todo o material didático, ele manda esse material didático, e se eu tenho alunos com algum tipo de deficiência, esses alunos eles têm um material didático diferenciado. Como que funciona as salas de recurso da minha escola? E aí, a adaptabilidade. Que a escola se adapte ao seu grupo de estudantes, respeitando a cultura, costume, religião e diferenças. Nós sabemos que na teoria, o currículo, ele vem sim tentando se adequar. Tanto que nós temos, né? A escola do campo, que o calendário da escola do campo é extremamente diferente da escola, por exemplo, regular. Porque os alunos que frequentam a escola do campo, ele precisa de um calendário diferenciado, porque na época da colheita, ele vai para a colheita com a família dele.
Vamos pensar em projetos que alcancem a educação do campo. A mesma coisa que a educação escolar indígena, ou os quilombolas, ou as escolas que estão nos barcos, lá com os ribeirinhos. Ó, eu preciso pensar em escolas que se adequam à cultura local da minha comunidade. Mas eu preciso também pensar em formar professores que entendam essa diversidade cultural, para que ele possa chegar nessas comunidades, nesses grupos e atender a essas comunidades. Isso que é o mais bonito, diversificado, mas também um desafio para os professores, correto? Então, essas são as características do direito à educação. E quando nós, então, pensamos em todas essas características, é muito importante entender que quando elas realmente acontecem, ela nos leva a uma democratização da escola. E o que é essa democratização da escola? Vamos ao quadro. Ó, então, os direitos de aprendizagem, quando eles são cumpridos, eles então levam à democratização. E eu vou então definir a democratização da escola como um período que vai pressupor o coletivo como um espaço privilegiado que vai estabelecer relações solidárias que contribuem para a ampliação do conhecimento de todos envolvidos no processo. Então, eu vou definir a democratização dessa forma. E o mais importante, quando eu estou pensando na democratização da escola, eu estou pensando nas políticas públicas que vai ampliar o direito à escolarização, principalmente que vai combater a evasão escolar, que é um dos nossos maiores problemas, correto? Essas são as características que nos levam, sempre pensando, então, a democratização da escola. Os direitos humanos nos possibilita, então, o direito à educação. O direito à educação nos dá características que nos levam à democratização da escola e a ação docente que vai fazer a grande diferença. Essa é a ideia das nossas práticas, dos nossos projetos pedagógicos, das relações entre professores e alunos. Bem, nós chegamos até aqui, nesse momento, e eu gostaria, então, de fazer um dialogando com vocês, para que vocês, quem tiver alguma dúvida sobre as características das características dos direitos humanos ou dos direitos à educação, mande suas dúvidas, vou dar uns minutos para vocês e retornamos já. Bem, gostaria de retornar com uma contribuição de Minas Gerais, que coloca assim: boa noite, professora, muito boa sua aula, mas os acontecimentos vinculados na mídia a respeito do tema levam-nos a refletir. Temos que descobrir uma fórmula mágica para aplicar todos os conceitos e obedecer às normas impostas
ao mesmo tema. Tudo deve começar dentro da família. Sei que em algumas regiões o modelo está sendo cumprido, porém temos que lutar por melhores remunerações, como também por uma melhor formação. Eu gostei muito desses apontamentos, porque realmente muito do que foi falado aqui nos refere à aula passada, quando a gente fala dos desafios de ser professor na contemporaneidade. Porque, veja, a importância da formação docente, da valorização do professor frente à sociedade, da valorização da carreira do professor, repensar a carreira, o salário. Então, tudo isso é extremamente importante, porque para nós falarmos dos direitos à educação, desses direitos dos nossos alunos, consequentemente, porque vai ser a aula que vem, nós precisamos falar dos direitos dos professores também. Então, uma coisa leva a outra e não exclui uma outra. Precisamos pensar no professor, na formação do professor. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, de discutir, de pensar a escola, os problemas da escola, de pensar a relação família-escola, é extremamente importante. Porque quando você for para o estágio, quando você estiver lá observando, quando você começar a sua prática, se você já está na escola, de repente, né, atuando já como professor, tudo isso já vai ter uma vivência desse ambiente que não vai ser tão desconhecido. Então, vai auxiliá-lo a pensar, refletir a sua prática, a sua ação docente, o que é ser professor. Então, por isso que é tão importante essa disciplina, a identidade docente, gestão de sala de aula, gestão de aprendizagem. Não é fácil pensarmos hoje o que é escola, o que é ser professor. Mas o primeiro passo nós já estamos dando, que é poder refletir sobre. Então, já é um começo, certo? Bem, para que a gente possa, então, continuar, nós vamos falar agora sobre currículo, porque nós já falamos sobre um documento de âmbito internacional, que é os direitos humanos. Aí nós vamos falar de um outro documento de âmbito nacional, que é o currículo. Porque o currículo, ele é um documento que vai organizar as práticas do professor. E quando eu penso num documento que organiza e auxilia as práticas do professor, significa, então, que é um documento que pode auxilia nos direitos dos nossos alunos. Certo? Ele está ali orientando o docente, por isso que ele é muito importante. Vamos ao quadro. Olha só. Então, quando continuo pensando nos direitos de aprendizagem, o que é o currículo? E é uma discussão, não é tão fácil, é uma discussão difícil pensar o currículo, mas eu vou pensar assim, o currículo é um programa estruturado de conteúdos disciplinares prescritos, ou seja, o currículo sempre será resultado de uma seleção. O que entra e o que não entra na minha disciplina. Quais são os conteúdos que entram e o que não entram. Então, o professor, quando ele pega o currículo, já houve uma pré-seleção daquele conteúdo da disciplina dele. Então, o currículo também ele pode ser entendido como um conjunto de todas as experiências que o aluno realmente vive na escola. E o conceito de currículo, ele incorpora características políticas, porque ele representa um documento oficial do governo, né, nacional. Ele também tem influências sociais, culturais, porque ele representa um documento de um determinado período do contexto em que se desenvolve, certo? Então, o currículo, ele deve sempre orientar a ação dos profissionais da educação, além de estimular o valor formativo do conhecimento pedagógico. Por isso, vão existir algumas teorias sobre como analisar esse documento. E essas teorias são a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica.
certo? Então, essas teorias, elas nos levam a refletir para que serve o currículo, a quem serve o currículo, que política pedagógica o currículo foi elaborado. Então, é importante saber, quando nós adotamos um posicionamento pedagógico, quais concepções de homem, sociedade, escola, nossa prática pedagógica está posicionada dentro do currículo. Então, vamos lá. Quando eu entendo o currículo tradicional, eu vou analisar, então, que o currículo, quando eu estou analisando o currículo através de uma teoria tradicional, eu vou entender que o currículo é neutro, que a prática do professor é sempre mecânica e está buscando sempre a memorização dos alunos. Sempre um posicionamento neutro e científico. Quando eu vou analisar o currículo através de uma teoria crítica, eu vou falar assim, que não há teoria neutra. Então, ele vai contra aqui a teoria tradicional. Não há teorias neutras e de que toda e qualquer teoria está implicada em relações de poder. Por isso que o currículo, ele sempre vai estar atrelado aos interesses e conceitos das classes dominantes, de que quem foi que criou o currículo. E ali, dentro do currículo, quando ele é analisado, a partir da teoria crítica, há um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social, da classe dominante versus dominada. E eu vou ter a teoria pós-crítica, que fala assim, bem, há muito da teoria crítica, mas também o currículo, ele é multicultural. O currículo, ele tem que apresentar questões envolvendo identidade, envolvendo alteridade, envolvendo as diferenças culturais. Ele tem que apresentar, por exemplo, características de temas como saúde, meio ambiente, trabalho. Então, esses temas aqui, essas teorias, elas vão analisar o currículo. E elas são muito importantes para nós entendermos como esse documento, ele vem sendo trabalhado, ele vem sendo discutido. Então, eu tenho esse documento que vai perpassar a prática do professor. O currículo, ele é um documento do âmbito escolar, certo? E as teorias, elas servem para analisar esse currículo. E aí eu vou ter a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Eu trouxe aqui, vamos usar o quadro, um livro que vai servir de leitura para aperfeiçoamento de conteúdo. Então, se alguém quiser conhecer melhor as teorias do currículo, eu trouxe o livro Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, e vai auxiliá-los a compreender melhor o que são os currículos, o que são cada teoria, mas perceba-se que esse currículo, se ele faz parte da prática do professor, e essa prática ela pode ser analisada em diferentes teorias, é importante, então, perceber como, então, ela está designada, ela está desenhada dentro de uma possibilidade de prática pedagógica, correto? E, além, então, das nossas teorias curriculares, há outro documento nacional que é muito importante. Vamos ao quadro. Outro documento são as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Outro documento também de âmbito nacional. Esse documento ele vai ajudar a organizar a educação brasileira, e esse documento vai também visar garantir o direito humano universal e social da educação. Tem origem na LDB em 96, são as normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e do sistema de ensino. Então, veja, olha só, planejamento curricular, tá? E buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo os conteúdos básicos.
Para quem quiser conhecer mais sobre as diretrizes curriculares, tem o site que é www.todospelaeducação. Desculpa a letra feia. É tudo junto, tá, gente? educacão.org.br. Aí vocês podem acessar esse site e lá vocês vão ter informações sobre as diretrizes e as metas e como elas se organizam. Perfeito? Bem, e aqui eu trago então a ação docente na garantia dos direitos de aprendizagem. Percebam, então nós vimos um documento internacional e a sua importância. Nós vimos 2 documentos de âmbito nacional, que é o currículo e as teorias, os estudos do currículo escolar e as diretrizes que eu cito para vocês também, que vão estruturar o currículo da escola. E aí, nós vamos pensar agora a ação do professor. Porque, veja, o professor ele se baseia nas diretrizes no currículo, mas o professor também, é importante ele conhecer os direitos de aprendizagem dos seus alunos. E aí, quando ele tem todo esse embasamento, a ação dele em sala de aula, lembram-se da aula passada, a sua responsabilidade, a sua idade da profissão, ou seja, quando ele tem autonomia, quando ele vale-se de uma ética, quando ele tem embasamento científico, o que ele faz em sala de aula é de responsabilidade dele. Então, ele precisa da sua autonomia, mas ele precisa se embasar para estar ciente daquilo que ele está fazendo. Então, voltando para o quadro, olha só. É muito importante esse resgate de ter um papel ativo do professor. E esse resgate, mais uma vez, nós vamos ter principalmente a partir de 1980. Em relação aos processos de aprendizagem do desenvolvimento de todos os seus alunos, especialmente aqueles que apresentam maiores dificuldades quando nós pensamos na educação especial e inclusiva, certo? Mas eu estou pensando nesse papel ativo do professor e o que ele representa. Então, ele vai representar a garantia que ele e os seus alunos tenham relações sociais. Ele vai representar a importância do desenvolvimento de relações interpessoais. É claro que cada professor cria os seus limites, da onde vai as suas relações, né? Na aula passada, nós vimos no vídeo o depoimento dos professores falando que tem um WhatsApp diretamente com os pais dos seus alunos. Claro que isso foi um posicionamento dele, ele traz isso no seu depoimento e como ele trabalha isso. Então, ele criou esse linear entre ele, os pais e os alunos. Outros professores não sentiriam tão à vontade trabalhando dessa forma. Mas é muito importante, na sua prática pedagógica, você achar esse linear. Até onde vai a minha relação com meus alunos, como eu consigo trabalhar e ainda manter a disciplina, né? E, o meu papel ser um papel humanizador para o meu aluno, porque eu consigo ouvir o meu aluno, eu consigo incluí-lo, eu consigo desenvolver minhas atividades. Então, isso não vai ser na primeira semana de aula que vai acontecer, mas vai ser no desenvolver da minha prática. Por isso que é muito importante, o fazer-se professor, ele é sempre constante, correto? Voltando para o quadro, então, a construção dessas relações interpessoais entre professor e seus pares e entre o professor e seus alunos, o mais importante é oportunizar a socialização. E pensam que não é fácil hoje, na atualidade, nesse mundo contemporâneo e globalizado, os nossos alunos se socializar. Porque as formas de socialização hoje também são diferentes devido à própria tecnologia.
Então, eles precisam oportunizar a socialização, a apropriação e a construção do conhecimento e o desenvolvimento das potencialidades humanas, tanto dos nossos alunos quanto eu e os outros professores. Portanto, o professor ele é um agente humanizador. Por quê? Porque ele está desenvolvendo relações interpessoais, porque ele está desenvolvendo a socialização, junto com a construção do conhecimento. Não é fácil, não é um processo fácil, mas é um processo também importante. Socializar-se com o aluno, certo? Bem, nós chegamos aqui, nesse momento, e aí eu gostaria de trazer uma reflexão sobre essa ação docente, sobre a importância desse reflexionar e socializar. Vamos ao quadro, olha. Então, quando eu estou pensando a prática, a ação docente e principalmente esse professor que é o humanizador, eu trago aqui para vocês refletirem. Em síntese, é fundamental que nós, professores, nos vejamos como elementos sociais imprescindíveis, pois é através de nosso trabalho que o sujeito humano se encontra com a educação. É através da organização de nosso trabalho, das relações humanizadoras que construímos com nossos alunos, das oportunidades que oferecemos para eles, que também possam interagir entre si de forma solidária e participante, que conseguimos, de fato, nos colocarmos como os elementos mediadores que vão garantir às novas gerações o acesso ao saber de forma solidária e participante. É a grande reflexão. E é a grande construção também de conhecimento que nós, professores, podemos deixar para os nossos alunos nesse processo de direito à educação. E eu vou deixar agora um dialogando com o professor. E, nesse momento, eu coloco assim, você, enquanto futuro docente, reflita sobre a importância da ação do professor e os direitos de aprendizagem, escreva no seu diário de campo. Aqui é uma atividade que vocês vão fazer especificamente no diário de campo de vocês. Lembrem-se da importância do letrar como uma construção da identidade profissional do professor. Façam esse momento de reflexão, o que é ação docente, trabalhem com os conceitos desenvolvidos em sala de aula, o que é a importância da ação docente, a potencialização da ação docente como ação humanizadora, da relação interpessoal entre professor e aluno. Façam esse exercício, certo? Mas também eu vou dar um outro dialogando. Vamos ao quadro. No que diz respeito à ação docente, reflita e explique qual a importância do professor enquanto agente humanizador. Então, eu vou dar uns minutinhos para que vocês possam refletir e voltamos já.
Bem, no caso, a importância de um professor que é um agente humanizador, ele está na relação da construção pessoais entre professor e aluno, professor com seus pares. Quando eu falo seus pares, são professor e os coordenadores pedagógicos, direção. Então, essas relações interpessoais na escola é extremamente importante. E temos uma pergunta. As relações dentro da sala de aula vão além dos direitos, como os deveres, tanto de professores quanto alunos. Como que se apresenta nesse contexto? Quais são eles e como estabelecê-los? Olha, a nossa aula de hoje ela foi muito focada nos direitos. Nós vamos ter depois uma proposta sobre deveres, certo? Mas, só para que a gente possa imaginar, é muito importante no começo do ano, quando o professor se apresenta, quando o professor apresenta a sua disciplina, ele fazer um contrato sobre quais são os deveres que ele quer desenvolver com os seus alunos. Quando o professor ele for ver qualquer atividade em sala de aula, o que ele espera que os seus alunos desenvolvam nessa atividade. Então, ele sempre apresentar exatamente o que ele quer. Quais são os objetivos? Quais são os deveres que os alunos têm que cumprir até o final de determinada atividade? Tem que ser construído muito através do diálogo. Nós vamos falar bastante sobre a questão do diálogo na próxima aula. Então, percebam, os direitos, algo inerente, né, que foi construído e também está muito inerente ali no direito humano. Mas também os deveres têm que ser claro quando o professor vai criar sua atividade, no seu planejamento. Qual que é o objetivo? Aonde eu quero chegar com o meu aluno? Então, quando eu for propor essa atividade, eu preciso deixar isso muito claro. No começo do ano, os professores costumam fazer, geralmente, algumas metas com os alunos, do que ele espera, quais são os comportamentos que ele gostaria que fosse evitado. Então, esses tipos também de deveres podem ser construídos entre professor e aluno. Certo? Então, isso também é bem importante, essa construção também dos deveres, desde o começo do ano. E isso ser muito claro e também ser muito rígido ao longo do ano, certo? Bem, agora nós vamos voltar para a nossa situação problema. Todos os dias um aluno vem para a escola, ele não faz a tarefa e esse aluno, além de ele não fazer a tarefa, ele tem faltado na escola. E aí eu perguntei assim, o que você faz? Justifique sua decisão do ponto de vista pedagógico. E aqui eu trouxe algumas reflexões para nós. Poderíamos então colocar que hoje, no século XXI, há alguns questionamentos nessa parceria entre escola e família. Então, há uma ausência nessa situação de falta de comunicação entre a escola e família, porque a escola não está conseguindo se comunicar com a família e a família também está ausente nessa relação específica desse aluno, mas que na verdade ilustra o que um todo é muito maior, porque é muito importante a família voltar a ser membro, voltar a ser parte da escola, certo? As atividades que essa professora está desenvolvendo, ela está sendo desafiadora ou ela está sendo somente de fixação? Será que as atividades que essa professora está propondo, ela não precisa de um outro tipo de estratégia? Além disso, quando essa professora ela faz a tarefa de casa, como que essa professora ela faz a correção, o processo de correção? Será que ela corrige mesmo? Ou será que na próxima aula ela não corrige, ela não vista, ela simplesmente pede a tarefa, mas depois ela não cumpre com o seu objetivo, né? Como são tratados os erros dos alunos que tiveram dificuldades no processo de realização da tarefa? Também é um outro quesito muito importante. Quando nós pensamos a tarefa de casa, a tarefa ela tem um objetivo. A tarefa ela não é punição, assim como a avaliação. Então, os alunos eles têm que entender por que eles estão fazendo essa tarefa. A tarefa ela é a continuidade das atividades que são realizadas em casa. Queremos proporcionar um momento de interação entre as famílias? Aqui também é uma outra questão.
Porque às vezes eu quero lá, como professora, estou super empolgada, aí eu quero fazer uma atividade e peço para a mãe se envolver, entrevistar pai, tio, tia, e às vezes esse aluno, ele não tem essa interação familiar, esse aluno, ele não tem tempo com essa família, os pais trabalham fora, ele fica sozinho em casa, ou ele trabalha no contraturno, fora do período escolar. Então, é muito importante pensar uma tarefa de casa, uma tarefa para casa, eu entenda exatamente qual é o perfil dos meus alunos, para que eu possa exigir uma atividade, cobrar uma atividade que meus alunos realmente possam cumprir. E aí eu trago, então, uma charge do Calvin Haroldo. Olha só, o Calvin que adora atividade, né? E aí o Calvin tá aqui, olhando o caderno em casa, e ele fala assim, o ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B. E se a distância do ponto B no ponto C é 12,5 centímetros, distante está o ponto A do ponto C. Aí ele já faz uma careta assim de desespero, aí ele dá já aquele berro já, né? E aí ele já sai gritando. Os mortos-vivos não precisam resolver problemas escolares. Ou seja, ele não entendeu a tarefa, ele não sabe para que serve, ele tem dúvida sobre a tarefa de casa, ele tem dificuldade. E não é só o Calvin, porque muitas vezes a gente pede uma tarefa, a gente não explica exatamente para que serve a tarefa, o que a gente quer com a tarefa, como nós vamos corrigir essa tarefa, e essa tarefa, ela perde sim nossos alunos. E a tarefa, ela precisa ter um significado. Os alunos têm que entender que ela é uma continuação do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos voltar ao quadro. Então, como organizar as tarefas? Potencializar sempre o trabalho em sala, desenvolver atividades de raciocínios e, o mais importante, ter o retorno do aluno sobre como ele está pensando, porque através da tarefa eu consigo entender quais são as dificuldades que meus alunos está tendo, quais são as dificuldades que meus alunos não está tendo. Eu consigo perceber, bem, a turma está tendo dificuldade em tal conceito, a turma não está tendo dificuldades. Portanto, as tarefas podem ser definidas como atividades que representam uma oportunidade de aprendizagem, de autoconhecimento, de reflexão, de crescimento pessoal, até de trabalhar a autonomia dos alunos. É o momento em que o aluno experimenta o desejo de conhecer e o que isso lhe traz de crescimento pessoal. Mas isso acontece quando é oportunizado pelo professor, é alimentado pelo professor. E não trabalhado como uma forma de punição. Ah, vocês estão conversando? Vocês estão fazendo gracinha? Ah, então peraí que eu vou passar 20 questões para vocês fazerem em casa, né? Então, estudante versus tarefa escolar. Análise pelo professor do modelo de tarefa proposto. Que tipo de tarefa eu vou propor? Conhecer a realidade de vida desse aluno, como eu falei. Como o aluno é tratado no momento das correções, como eu também falei. O que se faz com o erro do aluno? Eu retomo, percebi que o aluno está errando muito aquele conceito, eu vou retomar? Ah, eu vou retomar aquele conceito, vamos voltar um pouco. Ou não, eu passo batido e continuo a atividade. Qual o valor dado à tarefa pela professora? Deixo isso claro pelo meu aluno? Essa tarefa é importante por causa disso. O objetivo dessa tarefa é... Então, é importante pensarmos que a tarefa, ela tem um objetivo, a tarefa, ela tem um significado, ela tem um processo, e o aluno, ele faz parte disso tudo, desde como o professor vai trabalhar isso. Então, quando ele passa a tarefa, quando ele corrige a tarefa, quando ele dá o feedback para os alunos dos erros, que os alunos percebem os erros, quando ele percebe as dificuldades. Então, tudo isso faz parte do processo também de aprendizagem.
e diversificar as tarefas de casa. Por exemplo, se nós pensarmos nas nossas tarefas de quando nós éramos alunos, geralmente copiar de tal página a tal página, ou procurar palavras em revistas, sempre, ou responder questões que os professores passavam, responder questões do livro. Então, sempre muito padrão, as atividades. Então, é muito importante a diversificação também, certo? Voltando para o quadro, olha só, aqui é uma atividade. Pense sobre sua trajetória como estudante, tomando como ponto de partida a educação como direito humano, regrada pelos princípios da universalidade, interdependência, indivisibilidade. Você acha que teve seu direito à educação garantido? Então, pense uns minutos. Veja se você acha que teve realmente a sua educação garantido. Rememore, estava na escola, na educação básica. Lembre-se sempre da sua trajetória pré-profissional e retomamos já. Retornando, o Paraná colocou que é de suma importância, pois ele é responsável pela formação intelectual, social e humana de todos os alunos e de seu caráter também. Então, quando nós colocamos as características do direito à educação, perceba que eu estou garantindo a minha ação docente, o meu aluno, o seu desenvolvimento pleno, a sua educação, certo? Bem, chegamos à fase final da nossa aula e eu gostaria de explicar a atividade que eu vou deixar então para o diário de campo de vocês. Olha só, nessa atividade vai ser interessante porque vocês refletirem sobre a aprendizagem de vocês na época que vocês estavam na escola. E vocês vão lá no diário de campo recordar as tarefas escolares da época em que vocês eram alunos. Sim, vocês faziam todas as tarefas? Eu acho que vocês vão falar que fariam todas as tarefas, né? Quais tipos de tarefas lhe eram solicitadas com maior frequência? Você sempre as realizava? O que a professora geralmente fazia com o resultado das tarefas de toda a aula, de toda a sala? Como que geralmente tem professor que pede bastante para ir para o quadro, tem outra que pede para ler em voz alta. Analise sua experiência considerando o que gostaria de repetir quando você for professora, estiver já na sua ação docente e de forma diferente. Então, faça esse momento de rememoração de quando você, na sua experiência pré-profissional, de quando você era aluna ou aluno, pense nas suas tarefas escolares e aí escreva no seu diário de campo. Faça esse momento, isso faz parte da sua construção, da sua identidade docente e vai ser muito importante para a sua trajetória pré-profissional, para a passagem para profissional, correto? E não esqueçam de sempre pensar de uma forma sobre esse momento.
lembra-se como era aluno, mas agora já numa postura pedagógica. Eu quero agradecer a colaboração de todos na aula de hoje, foi muito importante. Agradecer a presença também de todos. Nos vemos, então, na aula da semana que vem, que vamos falar sobre dos professores. Muito obrigada.